Uma noite fria de 1998, no Rio Grande do Sul, 3 professoras da zona rural foram tomadas por um pânico cego quando uma luz estranha se lançou contra elas. Inês, Verônica e Ivani trabalhavam juntas e voltavam para casa no mesmo automóvel. A noite escura tinha reservado a elas uma experiência única que as encheria de terror. O fato aconteceu conosco em 1998, mais ou menos no mês de julho, não lembro hoje bem a data, e foi um fato bem interessante. Nós éramos professoras numa escola e nós íamos trabalhar à noite, eu, a professora Verônica e a professora Ivani. E nós voltávamos do colégio sempre em torno de 22 horas. Toda noite a gente fazia um trajeto, que é uma estrada de 5 quilômetros, que chega até Rodeio Bonito. E nesse dia eu estava dirigindo, né? Cada dia, às vezes ia uma prof, às vezes ia outra. Nesse dia eu estava dirigindo, tinha um Chevette. As 3 avançavam pela estrada sem prestar muita atenção ao redor, já que era um caminho que faziam várias vezes por semana. A gente vinha normalmente conversando, né? Normalmente de alunos, né? De aula, né? Que era a nossa atividade. Após rodar alguns minutos, quando já se encontravam no meio do nada, o automóvel começou a falhar de repente. Eu senti o carro perder força. Parece que ele estava sendo travado, assim, parecia que tinha um ímã que puxava o carro, que não deixava ele andar. A professora Verônica havia dito que o carro tinha vindo da reforma fazia 8 dias. As 3 se surpreenderam quando o automóvel parou, sozinhas, no meio da noite e sem conhecer a causa. Não faziam ideia do que estava prestes a acontecer. Acabou de colocar que o carro estava muito bem, agora estava todo, né? E aí aconteceu esse fato e não entendemos o porquê que totalmente, perdeu. Ele parou assim de repente. Aí ele apagou, é uma estrada de interior. Eu, que não entendia de nada de carro, não era motorista na época, permaneci dentro do carro e a Inês e a Verônica desceram para ver o que estava acontecendo, né? Verônica e Inês começaram a examinar o motor do veículo para ver se encontravam alguma falha. Não tinha nada de problema, não foi falta de gasolina, não foi falta de nada. Ele simplesmente parou, né? Apenas o pisca foi a única coisa que ficou alerta, né? Ficou ligado. Não tínhamos nem lanterna, nenhum tipo de luz, não tínhamos celular na época, né? Consideraram que fosse uma falha mecânica e decidiram esperar alguém passar para ajudá-las. Mas a noite só estava começando e a falha do carro era o primeiro sinal de que algo estranho estava prestes a acontecer. E aí eu comecei a observar o desenvolvimento do que estava acontecendo, né? E no lado esquerdo da nossa lado da estrada, eu vi uma luz muito distante. Concentradas em suas tarefas, Verônica e Inês não prestavam muita atenção ao entorno e às mudanças que aconteciam ao redor. Algo que Verônica se lamentaria mais tarde. E nesse meio a gente estava fora do carro, né? Bem no interior, ali no meio da lavoura, né? E nós 3, na verdade, já tinha visto essa luz, né? Essa bola, uma luz, né? Uma luz circular, parecido com um farol, vamos dizer, um farol. Eu só pensava o que poderia ser. No momento eu tinha pensado que fosse um carro distante. Mas depois a gente chegou à conclusão que poderia ser alguma coisa que não era normal do local. Aí, uns minutinhos, segundos após, essa luz ultrapassou o horizonte e ficou na altura do céu. E aí eu percebi que era algo estranho. Eu estava meia ansiosa também com o acontecido, que poderia estar acontecendo, aquela luz diferente. Era uma luz de amarelo para um laranja, assim, laranja claro, né? E a gente percebia que ela tinha luz porque era um fogo, né? Ele se mexia, né? E ela meio, flutuava.
Aí daquilo eu percebi que ela começava a vagar. Ela subia, ela descia, né? Cada vez ficava mais estranho. Aí eu percebi que vinha em nossa direção. Elas estavam sozinhas no meio da estrada quando uma luz ameaçadora começou a se aproximar cada vez mais. Estavam prestes a viver a história mais impressionante de suas vidas. Assim como a gente consegue visualizar o sol. Só que os raios eram tão fortes que a gente não conseguia olhar fixo nessa bola. Por isso que isso também é uma coisa que chamou a atenção nossa, né? É uma luz muito intensa. A luz se aproximava cada vez mais. E enquanto isso fazia movimentos estranhos. Deu a impressão que, como nós tínhamos esse alerta ligado, dava a impressão que ele vinha em nossa direção em função da luz, que era a única coisa que estava ligada naquele momento, né? Eu senti medo, porque era algo desconhecido que eu não tinha visto, era algo misterioso e eu não conseguia definir. Daí, naquele momento, eu fiquei assustada, porque aquela luz, ela desceu até o riacho, ela formou um leque e naquele momento juntou-se de novo e veio na nossa direção em forma de uma bola de fogo. Tive a impressão que esse objeto se chocaria com o carro. Eu tentei avisar, só que eu não consegui falar. Em função do choque que eu vi quando aquilo veio muito rápido em nossa direção, eu tentei falar para elas, mas eu não conseguia. Eu corri para dentro do carro e tive muito medo. Ela entrou muito rápido no carro, a Inês também. E a gente fechou todos os vidros, daí isso embaciou os vidros do carro, né? E naquele momento nós nos apavoramos, a professora Verônica entrou em pânico, que era a motorista do carro. A Verônica muito nervosa, né? Não sabia o que fazer, até eu peguei na mão dela, segurei a mão dela, ela estava muito gelada, né? A luz se aproximava cada vez mais depressa delas. Nessa velocidade, faltava pouco para alcançá-las. Ela agarrou-se ao volante do carro, né? E ela debruçou-se sobre o volante e chorava muito naquele momento. Eu relaxei para baixo do banco e não olhei mais, sabe? Não quis mais saber. Verônica resolveu ignorar o que acontecia fora do carro. Mas o estranho objeto se aproximava cada vez mais perigosamente delas. Essa luz chegou mais ou menos de 5 a 10 metros perto da cerca onde nós estávamos. Ela chegou a iluminar dentro, né? Mas como o carro estava muito embaçado, o vidro, né? A gente não conseguia visualizar dentro do carro, mas chegou a iluminar, sim. E naquele momento, eu só dizia para a professora Verônica, desliga os alertas do carro. Inês e Ivani acreditavam que o objeto se aproximava por causa do pisca-alerta do carro, que continuava aceso. E pediam para que Verônica reagisse para desligar antes que fosse tarde demais. Os gritos a fizeram reagir, mas só conseguiram ver algo ainda mais estranho. E aí, como foi desligado o alerta e ficamos totalmente no escuro, aí aquela luz estacionou um pouco no ar, como se estivesse tomando uma decisão, sei lá, o rumo que tomaria. E aí ela seguiu paralelamente à cerca, nesse potreiro, né? E aí ela foi subindo e sumiu. Quando a luz se foi, nós três ficamos dentro do carro, não saímos mais do carro. Foi um período longo para nós, a gente sentiu assim um período de angústia, de medo, por estarmos sozinhas, né? Numa estrada praticamente deserta. Então a gente ficou bastante preocupadas, né? Com o que poderia acontecer. E também a incerteza se aquilo realmente tinha ido embora ou voltaria. Foi infinito o tempo. Foi, não vou saber precisar, mas foi assim, foi até vir o socorro. Depois que a luz desapareceu, a ajuda mecânica chegou. Elas ainda estavam alteradas por causa da experiência. Os mecânicos examinaram o automóvel e não encontraram nenhuma falha. De forma estranha, tudo tinha voltado ao normal. Não encontrou nada no carro, o carro funcionou normal daí, né? E daí o mecânico até nos acompanhou até aqui a cidade.
Será que a falha do automóvel teve relação com a luz que apareceu no céu? Se não foi isso, por que depois que se afastou puderam seguir sem problemas? Eu penso que essa bola de fogo é algo muito estranho. Eu não vou pensar, porque, como eu te disse, a gente não chegou a ver nada, né, que fosse um disco voador, uma coisa assim, né? Apenas uma bola de fogo. Penso que era uma bola de fogo estranha. A experiência das 3 professoras é cheia de mistérios. Foram fatos sem relação? Ou algo mais aconteceu esta noite? Se foi um fenômeno natural, qual foi a relação com a falha do automóvel? Por que a luz sumiu quando desligaram o pisca-alerta?